Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez. Nós nos reunimos aqui para estar lendo a palavra do Senhor, estar meditando na palavra do Senhor, né? Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. Boa noite. Mais alto, filho. Boa noite. A Bruna tá dando boa noite, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ela tá aqui, viu? Fala de novo, Bruno. Boa noite. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém, amados? Nós vamos estar aqui fazendo esse vídeo e fazendo essa leitura. Nós terminamos o livro de Lucas, né? E eu tô seguindo a ordem que um pastor passou e eu achei muito interessante, porque à medida que você vai lendo a Bíblia, ela vai dando continuação à história de Jesus, né? Ela não fica de uma forma melhor para você entender. Então, por isso que a gente está acompanhando essa orientação dele, né? E então nós vamos entrar hoje já no capítulo de Atos, né? Atos, capítulo 1, versículo 1, nós vamos estar fazendo a menção da leitura, né? Vamos estar orando antes e vamos estar aí fazendo menção da leitura e pedindo a orientação do Espírito Santo para que ele possa ministrar essa palavra em nosso coração, né? Pedimos para que Deus possa estar operando poderosamente sobre as nossas vidas. Né, Bruna? Né, Bruna? Uhum. Amém. Vamos orar? Uhum. Então vamos orar, amado. Você que está aí com a gente, fecha teus olhos também, ora. Pede para Deus falar contigo através dessa palavra, porque quem ministra é o Espírito Santo, amado. E ele ministra para mim e às vezes ministra para você de uma forma diferente. Então você tem que pedir por a orientação do Espírito Santo para que ele possa ministrar no seu coração também, tá? Esteja orando aí com a gente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, Tu que és digno de honra, glória, poder e majestade. Tu que és digno de glória, louvor, poder e majestade. A Ti nós rendemos a Ti a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. A Ti nós rendemos a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. E pedimos a Ti, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Porque nós cremos que os Teus anjos estão neste lugar. Que os Teus anjos estão neste lugar. E que a Tua presença está aqui. E que Tua presença está aqui. Assim como diz a Tua palavra, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, Senhor. Que onde estiver um ou dois ou três reunidos em Teu nome. Onde estiver um, dois ou três reunidos em Teu nome. Ali Tu estarás no meio de nós. Ali Tu estarás no meio de nós. E aqui nós estamos em dois, Senhor. E aqui nós estamos em dois, Senhor. Então eu creio que o Senhor está aqui conosco. Então eu creio que o Senhor está aqui conosco. Porque a Tua palavra jamais cairá por terra. Porque a Tua palavra jamais cairá por terra. E neste momento, E Senhor, neste momento, Senhor, eu peço a Ti, eu peço a Ti, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados, os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. as minhas falhas, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Porque muitas vezes, Senhor, Porque muitas vezes, Senhor, nós te negamos nós te negamos com as nossas ações e atitudes, com as nossas ações e atitudes, palavras palavras e principalmente e principalmente as nossas intenções. as nossas intenções. Nós pecamos contra Ti, Nós pecamos contra Ti, negamos o Teu nome negamos o Teu nome e deixamos de Te adorar. e deixamos de Te adorar. Por isso eu peço a Ti, Senhor, Por isso eu peço a Ti, Senhor, reconhecendo reconhecendo que sou um ser humano, que sou um ser humano, pecador pecador e falho, e falho, que preciso que preciso do Teu amor, do Teu amor, da Tua graça da Tua graça e da Tua misericórdia da Tua misericórdia sobre a minha vida. sobre minha vida. Sou muito grato a Ti, Senhor, Sou muito grata a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. por tudo que o Senhor tem me dado. Graças Te dou, Pai, Graças Te dou,
Muito obrigado Muito obrigado por esse momento maravilhoso, por este momento maravilhoso, onde eu posso estar aqui, Senhor, onde eu posso estar aqui, Senhor, lendo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra meditando na Tua palavra e ensinando e ensinando a minha filha. a minha Pai, Pai. muito obrigado, Muito obrigado, porque o Senhor é perfeito porque o Senhor é perfeito e o Senhor nos dá estratégia. e o Senhor nos dá estratégia. Eu te agradeço, Senhor, Eu te agradeço, e Senhor, peço a Ti e peço a Ti que o Senhor revela, amado Espírito Santo, que o Senhor revela, amado Espírito Santo, esta palavra esta palavra em nosso coração em nosso coração, e no coração de quem vai estar assistindo, no coração de quem vai estar assistindo, para que essa palavra crie vida para que essa palavra crie vida e vida em abundância e vida em abundância a cada um dos Teus filhos. a cada um de Teus filhos. Pai, eu peço a Ti, Pai, eu peço a Ti, tenha misericórdia de nós. tenha misericórdia de nós. Sim, Senhor, nos ajuda, Sim, Senhor, nos ajuda, porque somos fracos porque somos fracos e precisamos de Ti e precisamos de Ti todos os dias todos os dias da nossa vida. da nossa vida. Nós precisamos Nós precisamos da Tua presença, da Tua presença, da Tua da misericórdia, Tua misericórdia, para que nós não venhamos ser consumidos, para que nós não venhamos ser consumidos, para que o mal não nos alcance, para que o mal não nos alcance, porque o Senhor nos protege porque o Senhor nos protege, e nos guarda, nos guarda, e nos cura, e nos cura, e nos liberta, e nos liberta, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja louvado e engrandecido. para que o Senhor seja louvado e engrandecido. É por isso que estamos aqui, Senhor, É por isso que estamos aqui, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, para que Teu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja conhecido de toda a terra. para que o Senhor seja conhecido de toda a terra. E em nome do Senhor Jesus, E em nome do Senhor Jesus, ministra essa palavra ministra essa palavra em nossos corações, em nossos corações, para que nós para que nós possamos possamos receber receber vida vida através da Tua palavra. da Tua palavra. Porque o Senhor disse, Pai, Porque o Senhor disse, Pai, que a Tua que palavra, a Tua palavra, ela é vida. ela é vida. A Tua palavra, A Tua palavra, ela é vida. ela é vida. E eu creio, Pai. E eu creio, Pai. E em nome de Jesus, E em nome de Jesus, me enche da Tua presença. me enche da Tua presença, Me enche do Teu Espírito Santo. me enche do Teu Espírito Santo. E me ajuda E me ajuda todos os dias da minha vida todos os dias da minha vida a não desistir a não desistir de Te buscar de Te buscar e Te conhecer. e Te conhecer. Pai, Pai, muito obrigado muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Graças Te dou Graças Te dou pela Tua misericórdia pela Tua misericórdia para com a minha vida para com a minha vida e toda a minha família. e toda a minha família. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar agora entrando aqui na palavra do Senhor, né? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 1. Né? A Bruninha vai estar lendo pra gente. E à medida que ela vai lendo, a gente vai parando e comentando aquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração, tá bom? Pode começar, Bruno. A Ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Amém. Eu vou pedir para você ler um pouquinho mais devagar, tá? Tá um pouco rápido. Tá bom? A Ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis
de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém? Aqui nós vamos ver que Jesus, né, nós vamos ver aqui que que tudo que foi feito, né, tudo que foi feito através da vida de Jesus foi escrita, né? Aqui nós vemos, né, o escritor falando a Teófilo, né? O escritor de Atos falando a Teófilo que ele escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, né? E justamente a gente vai ver aqui que tudo que ele escreveu, né, a respeito de Jesus está hoje na palavra de Deus, né? Então nós temos aqui, se nós queremos aprender a conhecer Jesus, a saber quem Jesus é e a saber quais são os gostos, as vontades, né? O que ele queria fazer, né? Ou onde ele queria trabalhar, qual era o seu propósito, né? Onde ele queria chegar, né? Nós vamos ver que Jesus, ele é esplêndido, né? Em tudo que ele faz. E em tudo que ele faz tem um propósito, né? Então, tudo que foi ensinado, tudo que foi feito, os milagres, né? A posição de Jesus, o que Jesus passou, ficou tudo escrito porque nós precisávamos dessa, como que eu posso dizer? Nós precisávamos das escrituras, né? Para que nós venhamos conhecer Jesus, porque nós não tivemos a oportunidade de estar com Jesus, né? Ali onde ele estava, né? Nós não tivemos a oportunidade aí de estar com Jesus, né? Nós não andamos com Jesus como os discípulos andou, mas nós precisávamos conhecer toda a geração, né? Toda essa nossa geração precisava conhecer, então foi necessário, né? Que nós vamos ver ele declarando aqui, depois de ter dado as instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então Jesus escolheu os apóstolos, né? E através do Espírito Santo foi conduzidos, né? Pelo Espírito Santo, cheios do poder de Deus, que fizeram, né? Uma grande história, onde nós podemos hoje declarar que nós só estamos nessa terra, né, com a oportunidade da salvação por causa dos apóstolos, né, que Jesus deixou e por causa da vinda de Jesus. Ou seja, se Jesus não vem, não existiam os apóstolos, né? Então Jesus, ele veio com esse propósito, e o propósito de Jesus para qual ele veio foi cumprido, né? E hoje nós vemos que ele apareceu várias vezes para os discípulos depois da ressurreição. E algumas vezes eles não reconheceram Jesus, mas depois eles acabaram crendo e descobrindo, né, que Jesus tinha ressuscitado, né? Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se, aqui está falando, né? E deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, né? Jesus precisava mostrar para os discípulos, porque se os discípulos não crescem, imagina a geração nossa hoje, como seria, né? Então os discípulos precisavam crer, então Jesus deixou bem claro para eles que ele estava vivo, né? Ele deu provas indescritíveis, comeu com ele, né? Apareceu para eles, andou com eles, mostrou as mãos furadas, os pés furados, né? E assim por diante, até que eles vieram a ter consciência, né, de que Jesus tinha mesmo ressuscitado e que ele estava vivo, para a glória de Deus. Amém? Pode continuar, Bruno. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem:
não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com águas, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Amém. Aqui ele está falando, amado, para eles não sair, dando uma ordem para eles, né? Deu-lhes esta ordem, né? Foi uma ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, né? Da qual falei a vocês. Então, aqui nós vemos que há uma ordem, uma ordenância, né, de Deus, né, direcionada, né, de Jesus, direcionada para os discípulos, né, para que eles não saíssem de Jerusalém, mas que eles esperassem pela promessa do meu Pai, né? E tinha que esperar. Então, muitas vezes nós queremos a promessa de Deus, mas nós não esperamos, né? Você pode ver que muitas vezes nós vamos na igreja, a maioria das vezes nós vamos querendo algo, né, de Deus, né? E, infelizmente, a maioria das vezes nós vamos sempre querendo algo de Deus. A gente não vai para oferecer nada para Deus, né? E a gente vai só com essa pergunta: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Deus, o que o Senhor vai fazer hoje para mim, né? Mas você já parou para pensar que muitas vezes a gente poderia se perguntar: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Amado, o Senhor colocou essa palavra hoje no meu coração, né? Às vezes nós oramos, nós pedimos tanta coisa para Deus, mas nós nunca perguntamos para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para Ti? Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, com quem que o Senhor quer que eu fale? Né? Então a gente precisa meditar nisso, amado, que às vezes a gente chega na presença de Deus e a gente só pede, e a gente nunca chega disposto a oferecer algo a Deus, né? Então é necessário que a gente venha falar: Senhor, eu ofereço a Ti a minha vida, eu ofereço a Ti o meu coração, a minha alma, o meu espírito, né? Para que o Senhor venha usar de acordo com a Tua vontade, segundo o Teu querer, faça a Tua vontade na minha vida, né? Às vezes, eu não sei se você já fez esse tipo de oração, mas esse é uma oração que agrada muito o coração de Deus, né? Quando nós nos colocamos à disposição para fazer a obra dele aqui na terra, né? Porque, querendo ou não, Deus, ele confia em nós e ele espera algo de nós. Ele espera que nós venhamos ser embaixador, assim como ele citou na sua palavra, né? Que nós somos embaixador do reino de Deus aqui na terra. Então, como embaixador, cada um de nós que nós nos consideramos crente ou cristão, né? Cada um de nós que somos cristãos, nós temos esse intuito a fazer, né? Que é representar Jesus, representar Deus, representar o Espírito Santo, representar o reino de Deus aonde a gente estiver, né? Se você está lá no seu trabalho, lá você tem que se representar o reino de Deus. Se você está passeando, no seu passeio você tem que representar o reino de Deus. Se você vai na casa de um amigo, na casa de alguém, lá você tem que ser o representante de Deus dentro daquela casa. Então, onde nós formos, nós temos que ser o representante de Deus, independente de onde nós estivermos. Então, o nosso testemunho, amado, ele vai contar muito, né? O nosso testemunho, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, tudo isso, amado, vai estar pregando para essas pessoas a qual elas não buscam, né, conhecer Jesus, né? E nós que buscamos, nós temos que estar pedindo aí para Deus, né? Senhor, me dá experiência, Senhor, me conceda experiência. Fala para Deus: Senhor, põe uma alma para me evangelizar, põe uma pessoa na minha frente,
Faz eu encontrar com alguém sedento para buscando a tua palavra, e que o Senhor ponha a palavra na minha boca, porque está escrito, né, amado, que quando você abrir a boca para falar a respeito do reino de Deus, quem vai falar é o Espírito Santo, né? Então, pede sabedoria a Deus, pede a direção a Deus, pede essa experiência para que Deus possa colocar alguém que esteja sedento, buscando conhecer Jesus, para que você possa aí ser usado por Deus, e assim você vai criando, né? À medida que você vai sendo usado, você vai criando uma experiência, e com essa experiência você tende a crescer a cada dia mais. Então não fique parado, não fique acomodado do jeito que está, não está tudo bem, amado. Nós cristãos, nós temos que propagar o reino de Deus, nós temos que pregar o evangelho, e nós temos que pedir mesmo experiência para Deus. Pede para Deus colocar alguém na tua frente que você quer pregar, e Deus vai colocar uma pessoa, né, para que você possa estar levando o evangelho para ela. E essa pessoa, amada, às vezes ela vem como mendigo, às vezes ela vem como um bêbado, às vezes ela vem como um empresário, às vezes ela vem como um doutor, às vezes ela vem, né, não importa, né, quem seja, importa que você tenha a palavra do reino entregar para essa pessoa, né? Então nós temos que estar buscando Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo, né? Também a gente pegar e falar assim, não, eu vou pregar evangelho, mas eu não vou ler a Bíblia. Aí na hora de falar, você quer que o Espírito Santo vai lembrar você do quê? Se você não estudou, se você não conhece a Bíblia, né? Porque a palavra do Senhor fala que Ele vai nos lembrar da palavra de Deus, né? Vai nos lembrar o que Jesus falou, o que Deus falou, e o que Jesus viveu, e o testemunho que Ele deu, né? Porque as Escrituras testificam de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então a gente precisa conhecer as Escrituras, porque senão a gente vai chegar diante da pessoa e a gente não vai ter palavra para trazer para essa pessoa. Ah, mas o Espírito Santo fala. Sim, amado, o Espírito Santo ele vai falar, mas se você não tem conhecimento, você não vai falar, não. Você não vai falar. Ele pode encher a sua boca, mas para alguma ocasião especial. Agora, quando a gente quer fazer evangelismo, a gente precisa estar aí conhecendo a palavra para poder estar ministrando a palavra, porque senão não vai dar certo, né? A gente precisa ter o conhecimento da palavra para que a gente possa estar levando, né? A palavra de Deus diz assim, né? Tem um versículo na palavra de Deus que fala assim: procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E ele diz também: medita na palavra de dia e de noite, que é para guardar essa palavra no coração para nós não pecarmos contra Deus, né? Então tem muitos versículos aí na Bíblia que ela fala que nós temos que ter a palavra, nós temos que aprender a palavra e estudar e meditar na palavra de Deus, para que a gente possa aí estar em condições, né, de ser usado, né? Deus ele vai usar pessoas. Ah, mas eu não estou capacitada. Deus pode te encher e usar você para falar para uma pessoa? Claro que pode. Deus é Deus, ele pode fazer isso, né? Mas também a gente não pode desprezar, né? Quando Deus deixou escrito que nós temos que manejar bem a palavra da verdade, né? Que é estudar, buscar, meditar na palavra de Deus e conhecer Jesus. Até mesmo porque se você não lê a palavra, você não vai conseguir meditar, né? E se você não meditar, você não vai conhecer Jesus. Então, para você conhecer Jesus, a gente precisa estar ligado na palavra de Deus, nas vontades de Jesus, nas vontades de Deus, né? Porque quando nós vemos a vontade de Jesus, nós vamos saber qual é a vontade de Deus, porque Ele e o Pai é um, né? Então nós precisamos aí estar meditando na palavra e conhecendo a palavra de Deus, né? Saímos um pouco fora aqui do assunto, mas foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração para mim estar passando para todos. Amém? Continua, Bruninha. Não saia de Jerusalém. Jesus deu uma ordem para eles, né? Ali nós vimos, apareceu por um período de 40 dias, falando-lhes acerca, né?
falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Então nós temos que esperar a promessa de Deus, nós temos que ficar em Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém hoje? A nossa Jerusalém hoje, ela pode ser chamada de igreja, amado. Hoje a nossa Jerusalém é a igreja, né? Então não saia da igreja, não deixe de ler a palavra, não deixe de meditar na palavra, né? Por quê? Porque se você não permanecer em Jerusalém, a promessa vai vir para os que estão em Jerusalém e você não vai estar lá, amado, né? A promessa, olha só, esperem em Jerusalém, é uma ordem de Deus, né? E a nossa Jerusalém hoje é a igreja, né? Então nós estamos lá dentro de Jerusalém, nós vamos lá para quê? Para nos alimentar, para que a gente possa alimentar as outras pessoas, né? Então a gente vai lá buscar em Deus, ser cheio da presença de Deus, para que a gente possa fazer a obra de Deus aqui fora. Então a nossa Jerusalém hoje é a igreja. Então quando nós deixamos de ir na igreja, nós deixamos de nos fortalecer. Quando nós deixamos de ir na igreja, nós deixamos de obedecer a ordem de Deus, né? Permaneçam em Jerusalém. E aí nós queremos a promessa de Deus, mas não estamos em Jerusalém, né? Nós queremos a promessa, nós queremos todo mundo quer a promessa, né? Mas permanecer em Jerusalém ninguém quer ficar, né? Porque se você permanece em Jerusalém, você tem que estar orando, né? Você tem que estar orando, você tem que estar buscando, você tem que estar jejuando, né? Aí qual que é a minha Jerusalém fora da igreja? Quando você não está na igreja, sua Jerusalém é o seu local onde você ora, né? Seu local de oração ali é Jerusalém, né? Seu local de trabalho é Jerusalém. Onde você for, você é Jerusalém, amado, porque o templo de Deus, você é morada de Deus, o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus está dentro de nós onde quer que nós vamos. Então nós somos morada de Deus, né? E se nós somos morada de Deus, nós temos que ser aí, né? Não só a morada, mas também tá aí representando o reino de Deus, né? Através das nossas vidas, ações, através das nossas atitudes, nossas palavras, né? Nossos pensamentos, para que nós possamos ser revestidos, né? Para que nós possamos receber a promessa, nós temos que estar sempre buscando ao Senhor Jesus, independente do lugar ou situação que você está. Amém? Busque o Senhor Jesus. Vá para a igreja, mano. Vai buscar em Jerusalém, né? Vai buscar lá no seu quarto de oração, né? Seu particular com Deus. Vai buscar. Ou a gente busca o Senhor e conhece as suas vontades, ou a gente não busca o Senhor e não vamos conhecer e vamos ser enganados, né? Que virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está escrito na palavra de Deus isso, mano. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Aí ele dá um exemplo aqui, né? Não saia de Jerusalém, mas permaneçam mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois, vai, Bruninha. Pois João batizou 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus, amado, para nós. Que a gente ia ser batizado com o Espírito Santo, ia ser cheio do Espírito Santo. Oh, glória, né? Continua, Bruno 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Amém. Amado, tem um detalhe aqui muito importante mesmo, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos nem as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ah, meu Deus. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, mano. Se você não foi batizado ainda, busca o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos desse batismo, porque sem esse batismo não dá pra gente fazer a obra, não. Né? Sem a direção do Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, a gente não tem condições alguma de fazer a obra de Deus. Por que Jesus falou para eles: esperem em Jerusalém, até que do alto serás revestido com o poder, né? Amém? E olha o que ele fala aqui, ó. Meu Deus. Lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas, o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Ah, amados, se nós não for cheio do Espírito Santo, nós não receber isso aqui, ó, poder do Espírito Santo, muitas vezes o nosso trabalhar, o nosso agir, tudo que nós vamos fazer, nós vamos fazer na nossa direção e não na direção do Espírito Santo. E aí já viu o que vai acontecer, né? Aí ele diz aqui, ó: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Tá vendo? Nós só vamos receber poder quando nós formos batizados com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre nós. Então nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo, para a gente estar podendo fazer a obra do Senhor, amado. Porque veja bem aqui, ó, ele diz assim: e serão minhas testemunhas, ó, e serão minhas testemunhas, ou seja, não tem como nós testemunhar Jesus se nós não formos ser cheios do poder do Espírito Santo. Não tem como, né? Nós vamos ver que Pedro, quando ele tinha o Espírito Santo, mas ele não era cheio do Espírito Santo, Pedro negou Jesus. Os outros discípulos nem apareceram, sumiram todos. Ou seja, não foi só Pedro que negou, todos eles negaram Jesus. Todos eles. Pedro foi o único que se manifestou, mas os outros, nenhum foi lá socorrer Jesus também. Então todos eles negaram Jesus, né? Mas olha só, por que Pedro negou Jesus? Porque ele ainda não estava com esse poder, ele não tinha esse poder. Ele ainda não tinha esse revestimento, né? Que é o poder do Espírito Santo. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Ou seja, não tem como testemunhar Jesus se nós não tiver o Espírito Santo, mano. Não tiver cheio do Espírito Santo. Aí ele diz: em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, essa é uma promessa de Deus. Ele vai nos encher do Espírito Santo para que nós venhamos propagar o Evangelho, pregando a palavra em todo tempo, fora de tempo, em qualquer lugar, né? Até os confins da terra, para que seja pregado o Evangelho. Então, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Nós cristãos, nós temos essa responsabilidade, né? Glória a Deus.
Se quisermos testemunhar Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Número 9, Bruno. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Amados, agora vamos imaginar essa cena aqui, vamos nos colocar no lugar dos discípulos, né? Jesus está aqui na frente, aqui, aí nós estamos olhando para ele, né? Aí Jesus diz o que terminou de dizer o que ele tinha dito, aí Jesus começa a subir, e você olhando, né, Bruno? Imagina, Jesus, um homem, né? Só que ele começa a subir, né? Aí, será que você ia olhar espantado? De ver ele subindo, né? Quem não espanta, amado? Quem não ia ficar de olhos fitos, né? Aqui nós vemos Jesus falar. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles. Olha só, mano. Que coisa tremenda, mano. Muito tremendo isso, hein? Já pensou se estiver perto de Jesus e ver Jesus subindo ao céu? Aí no versículo 10 vai falar assim: eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Quem não ia ficar, né? De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém, irmão? É outra promessa, né? É a outra promessa da vinda de Jesus, né? Da volta de Jesus. Ele vai, mas ele vai voltar, né? Com certeza. Ele já está voltando, né? Com certeza ele já está voltando. Foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir, né? Imagina Jesus voltando, né? Primeiro ele sobe, agora ele está voltando para nos buscar, né? Continua, Bruno. Versículo 12. A escolha de Matias. Hã? A escolha de Matias. Fala mais alto, que eu acho que não está saindo no vídeo não, filho. A escolha de Matias. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria e a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus.
Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiverem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunhas de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém. Aqui já terminou, né, filho? Então, vamos começar lá onde você começou de novo. Não, lá do começo não. Aí do... Da onde você começou a última vez agora? Na Paramount. Eu sei, mas volta um pouco. A escolha de Matias. Começa a ler de novo. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Aqui a gente vê que todos eles se reuniam sempre em oração, junto com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então estavam todos ali, todo mundo orando, todo mundo num só espírito, num só propósito, buscando a mesma coisa, né? Então é dessa forma que nós vamos conseguir algo, né? Principalmente no ministério ou para qualquer situação, né? A gente vai conseguir conquistar quando nós estamos unidos, né? Porque já diz, né? As pessoas têm um ditado, né? No mundo que diz: a união faz a força, e isso é uma grande verdade, né? Porque o que eu posso fazer sozinho, o que eu não posso fazer sozinho, eu posso fazer às vezes com outra pessoa, né? Então, nós precisamos dos irmãos, né? Então, quando eles se reuniram aqui, todo mundo para estar orando, a gente vê aqui que havia uma comunhão, havia aí também uma unidade, né? Onde eles puderam aí estar junto no mesmo propósito, na mesma busca e na mesma intenção. Esse é o propósito de Deus, para que todas as coisas venham prosperar, crescer e chegar a um nível grandioso, né? Então nós precisamos buscar muito isso aí, que é a unidade da igreja, né? A gente está unido
a gente está compartilhando, um ajudando o outro, um estendendo a mão pro outro, né? Isso tem que ser feito, né? Fala sobre a unidade e a união da igreja, né? E nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então nós temos que andar com os membros bem ajustados, né? A gente não pode andar com a cabeça, com o corpo e não ter uma perna, né? Ou com a cabeça, com o corpo e não ter um braço, vai fazer falta, né? Qualquer um dedinho que sair faz falta. Então nós somos corpo, né, mano? E o corpo ele tem que ser completo. Amém? Então nós temos que estar buscando aí essa unidade, né? De estarmos orando um pelo outro, buscando um pelo outro, tentando ajudar um ou outro, né? Mas a gente também muitas vezes tem que se procurar, amados, os nossos pastores, né? Às vezes você está com dificuldade, alguma dificuldade aí na sua casa, está passando. Só que você não busca os pastores, não conversa, não fala, não, né? Eu vejo aí muitas vezes que os pastores, eles têm que... As pessoas que pensam que os pastores têm uma bola de cristal, né? Que ele passa a mão e sabe tudo que a pessoa está sentindo, né? E não é assim, amado. A gente às vezes tem que ter essa humildade, né? De chegar, às vezes, conversar com a pastora, né? Tá se abrindo para ela, mostrando para ela, falando para ela. Com certeza ela vai ser usada por Deus para te orientar, né? Então nós temos que ir, tá buscando, né? Tá sempre em oração, tá sempre em comunhão, né? Para que isso venha acontecer, né? Para que a unidade aconteça e para que dentro da unidade muitas coisas venham acontecer, né? Para que a gente venha crescer e aprender cada dia mais. Amém? Continua, Bruninha. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado um dos nossos e teve participação neste ministério. Olha só, né? Judas, ele estava com eles, passava com eles, né? Viveu com eles, né? Comeu com eles na mesma mesa, usufruiu de tudo junto com eles, né? E olha o que Judas fez, né? Ele serviu de guia para que eles fosse preso, né? Para que Jesus fosse preso. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério, né? O que destrói muitas vezes uma igreja, o que destrói muitas vezes uma unidade, né? Geralmente são esses membros interiores, né? São pessoas que já estão às vezes dentro do ministério, pessoas que às vezes já estão ali com você, né? Na caminhada, e acaba aí se voltando, né? Contra Deus e contra todos. Então a gente precisa sim andar em unidade, a gente precisa sim andar na mesma conformidade com Deus, né? Na direção que o Espírito Santo nos guiar, para que a promessa de Deus se cumpra sobre a nossa vida, né? Hoje, muitas vezes, a gente vive isso, né, mas pessoas que falam muito, mas não vivem nada, né? Uma grande parte da minha vida eu andei assim, né? Eu falava muito, mas não vivia nada do que eu falava. E infelizmente, mas nós somos assim mesmo. Seres humanos, somos fracos, falhos, nós erramos. E não é fácil, né? Viver e andar dentro da palavra de Deus. Mas a maioria das vezes nós temos falhado e nós temos que buscar esse conserto aí com Deus, né? Temos que estar caminhando sempre com o Senhor Jesus, na direção do Senhor Jesus, para que a gente possa sim, amados, porque se a gente não for cheio do Espírito Santo, se a gente não tiver revestido de poder, jamais a gente vai ganhar uma batalha, uma luta, uma guerra, principalmente dentro da nossa família,
né? Então a gente precisa estar com essa comunhão com o Senhor e buscando a direção dele para que ele possa nos dar sabedoria, para que a gente possa estar aí fazendo a obra dele, tá bom? Continua, filha. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Amém. Olha o que aconteceu com Judas, né? Na palavra está escrito, né, mano, que Jesus ia ser entregue, ia ser traído, né? E ai daquele por qual fosse traído, né? E olha o que aconteceu com Judas. Judas, as suas vísceras se abriram e se partiram o corpo, né? Imagina. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Olha só a situação, mano, de alguém que faz algo que vai contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, né? Alguém que faz algo aí que possa mexer com o ungido do Senhor. Uma coisa que eu aprendi, amado, com os meus líderes, né? E eu quero estar passando para você. Nunca fala mal do seu pastor, nunca fala mal da sua pastora, nunca fala mal dos seus líderes, né? Se Deus colocou ali os líderes sobre você, é porque Ele sabe o que está fazendo, né, amor? Nós não sabemos de nada. Então, muitas vezes nós ficamos aí magoados, tristes, né, com os líderes, mas se eles estão ali é porque Deus colocou e porque tem um propósito deles estar ali, né? E às vezes nós achamos que nós somos sempre o certinho e todo mundo é errado. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla, né, do que é o Evangelho, né? E das coisas que nós temos que passar e suportar para que nós venhamos crescer a cada dia, né? Assim como Judas, né? Judas, olha o que aconteceu com ele, né? Ele traiu Jesus, né? E muitas vezes nós traímos nossos pastores, muitas vezes nós traímos os nossos líderes, né? Muitas vezes nós traímos as pessoas que estão ali com autoridade sobre as nossas vidas, porque muitas vezes não temos o conhecimento necessário da palavra de Deus, de andar em humildade, de andar aí também, né, em comunhão com o corpo de Cristo, né? Então a gente tem que ficar muito atento com isso, para que a gente não venha ser um instrumento usado para que, em vez de acrescentar a igreja, né, em vez de prosperar a igreja, a gente acaba destruindo a igreja, né? Então a gente tem que ver, mas muitas vezes o inimigo ele trabalha de uma forma astuta e acaba nos enganando, e às vezes nós deixamos de ser bênção para ser maldição, né? Então a gente tem que ficar muito atento, muito alerta, né? Principalmente com o ciclo, né, que gira em volta da nossa vida, né? Porque as pessoas que vão influenciar na sua vida, amado, não são as pessoas que estão longe de você, são as pessoas que estão perto. É as pessoas que mais estão perto de você, as pessoas que mais vão influenciar na sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado para ver naquilo que nós estamos sendo influenciados, a direção que nós estamos tomando, né? Se é uma direção correta, se é uma direção guiada pelo Espírito Santo, ou se é uma direção guiada por boca de ser humano, ou por boca de homem. Então nós temos que ficar muito atento mesmo, né? Porque há Judas, né, em todos os lugares da nossa vida, né? Você tá lá no trabalho, tem um monte de Judas lá, mano, querendo te crucificar. Você tá no passeio, tem um monte de Judas. Você tá na igreja, tem um monte de Judas, né? Então, onde a gente for, a gente vai estar sujeito a isso. Então nós temos que estar alerta dentro da palavra de Deus, né? Principalmente andando aí em unidade, união e unidade com o corpo de Cristo, né? Com os seus líderes, né? Com as pessoas que estão à sua volta,
para que a harmonia do Senhor venha reinar e assim todos serem cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, né? Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos ser cheios, porque não adianta a gente querer pregar o Evangelho sem ter o poder do Espírito Santo, sem ter discernimento, sem ter sabedoria, né? Não que você precise estudar para pregar o Evangelho, não é isso que eu estou dizendo, mas você precisa conhecer Jesus antes de falar dele, né? No mínimo, né? Então nós precisamos mesmo aí buscar, para que a gente não venha aí pregar heresia ou coisas erradas. Amém? Nós precisamos estudar e aprender a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, né, amor? Glória a Deus por isso. É por isso que quando a Bruna lê, eu tô lendo também, que é para você guardar bem, tá? Isso é propositalmente, né? Para que você venha guardar. Ela leu, depois eu li, não é que ela leu errado, não é isso. É que ela leu, mas eu tô lendo atrás para que você venha fixar bem na sua mente, para que você não venha esquecer, né? Aquele que está sendo pregado, tá bom? Continua, filho. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, campo de sangue. Amém? Aí todos ficaram sabendo, né? Ou seja, aqui vai outra dica para você. Tudo que você faz escondido, mano, tudo que você faz escondido, Deus vai colocar na luz. Tudo que você faz nas trevas, Deus vai catar e colocar na luz. Então nós temos que ficar muito atentos, amados, muito atentos, para que nós não venhamos aí abrir brecha, né? Ou abrir porta para que o inimigo possa entrar na nossa casa, na nossa família e destruir tudo, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tem um Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Continua. E ele comprou ele comprou um campo com as moedas que ele ganhou, com o dinheiro que ele ganhou entregando Jesus. E olha só o nome do campo, como ficou. Campo de sangue, Alcedama. Isto é, campo de sangue. Por quê, mano? Nós vimos aqui que Satanás entrou no coração de Judas de uma forma onde Judas já não conseguia nem raciocinar, nem pensar. Com certeza. A não ser no dinheiro e no que ele ia receber. Tanto é que depois Judas se arrepende. Né? Se arrepende não, ele tem um remorso, né, mano? Arrepender, ele não se arrependeu. Porque se ele se arrependesse, ele ia ser perdoado. Mas ele não se arrependeu, né? Ele teve remorso e foi lá e tirou a sua própria vida. Amém? Campo de sangue, versículo 20. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém. Que fala sobre a escolha de Matias, né? Eles precisavam
completar o ciclo dos discípulos, né? Para que uma coisa interessante aqui, ó, né? Outra coisa aqui que ele deixa para nós aqui, para nós aprendermos, né? Então indicaram 2 nomes, né? Foram indicados 2 nomes. José, chamado Barsabas, até conhecido como José, até conhecido como Justo, né? E Matias. Depois oraram. Olha o que eles disseram na oração deles, mas isso aqui é muito importante, né? Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tem escolhido. Aqui nós vemos que eles iam fazer uma escolha muito importante, mano, porque para ser discípulo tinha que ter acompanhado toda a história de Jesus, ele tinha que ter testemunhado, ele tinha que ter visto, né? E para ele entrar e ser testemunho também, ser um discípulo também, né? Ele tinha que ser bem escolhido, né? E eles não poderiam escolher qualquer um, né? Então ele tinha que escolher a pessoa certa, né? E o que mais interessante é que a gente vê eles aqui, eles não tomam atitude, por mais que eles eram discípulos, né? Fala assim, ah não, eu vou falar que é fulano e é fulano. Não. Eles não tomam essa atitude, né? Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Ah, eu vou fazer aquilo. Não, 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 não. Eles não tomam essa atitude. A primeira atitude deles foi orarem a Deus, né? Orarem a Deus, pedir a direção de Deus é uma coisa que nós temos que fazer sempre, que nós muitas vezes não fazemos, né? Muitas vezes nós não fazemos, né? Sabemos que temos que fazer, mas a maioria das vezes nós não pedimos a direção de Deus. Nós vamos lá e fazemos alguma coisa e depois queremos que Deus nos abençoe, não é assim? Né? A gente fala, ó Senhor, ó Senhor, eu não perguntei nada pra tu não, mas ó, eu sei que tá no teu coração, viu? Então eu vou fazer uma igreja aqui do lado aqui. Não perguntou pra Jesus, não perguntou nada. Vai lá, faz a igreja, não vem ninguém, Deus não habita ali, não foi direção do Espírito Santo, dá tudo errado, né? Não consegue nem abrir a igreja, porque eu creio que não consegue nem abrir, né? Por quê? Porque foi na direção do homem, foi buscar no conhecimento da própria pessoa. Mas quando nós descemos, né? Quando nós descemos e nos colocamos abaixo, né? Porque não tem como nós colocarmos acima de Deus, né? Então a gente tem que ter reverência a Deus, né? Temos que ter temor a Deus, né? Então quando for tudo que você for buscar, tudo que você precisar, tudo que você necessitar, amado, até mesmo de comprar um sapato, comprar uma meia, né? Eu dependo de Deus para tudo isso, né? Se eu vou comprar uma meia, eu falo, Senhor, me dá uma direção aí, onde tem uma meia barata, me guia lá, leva lá. Eu for comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu ponho é diante de Deus. Deus, vai na frente, mostra pra mim, faz pra mim, né? E Deus, ele se agrada disso, mano, de quando a gente é dependente dele, tá bom? Então que você guarde essa palavra no seu coração, né? Foi colocado ali o Matias, né? Foi escolhido, né? A sorte caiu sobre Matias e Matias então entrou no lugar de Judas como discípulo, né? Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos, né? E assim Matias também virou um apóstolo, né? Nós vimos aqui, amada, a disposição deles em buscarem Deus, né? Isso é que a gente não pode esquecer. É prioridade em nossa vida. Tudo que nós formos fazer, buscar a direção de Deus. Perguntar para Deus o que nós temos que fazer. Pedir para que Ele venha confirmar no nosso coração, para a gente não ficar enganado, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.
Nós vamos estar orando agora, né, Bruno? Encerrando. Que Deus abençoe você. Tenha um belo dia aí no Brasil. Aqui aqui nós estamos à noite, né? Que é uma boa noite para todos que estão aqui no Japão. E um bom dia para quem está aí no Brasil. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, coloco diante de Ti a minha mente, o meu coração, a minha alma a minha mente, meu coração e minha alma. e o meu espírito. Eu coloco nas Tuas mãos, Eu coloco nas Tuas mãos, para que o Senhor venha usar para que o Senhor venha usar de acordo com a Tua vontade. de acordo com a Tua vontade. Pai, eu peço a eu peço a Ti, me direciona me direciona todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Me guia Me guia de acordo de com a acordo Tua palavra. com a Tua palavra. E me ajuda, Me ajuda, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em todas as minhas fraquezas. em todas as minhas fraquezas. Estenda Tuas mãos sobre mim. Estenda Tuas mãos sobre mim. Me direciona. Me direciona. Não me deixe Não me deixe pecar contra Ti. pecar contra Ti. Não me deixe Não me deixe errar contra Ti. errar contra Ti. Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti. eu peço a Ti, Espírito Santo, Espírito Santo, ministra essa palavra no meu coração. ministra essa palavra no meu coração. Que ela venha a ser uma semente plantada Que ela venha ser uma semente plantada junto ao ribeiro de águas. junto ao ribeiro de águas. E assim ela venha crescer, E assim ela venha crescer, 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 crescer crescer e dar e dar muitos frutos muitos frutos para a glória do Senhor. para a glória do Senhor. Assim nós oramos Assim nós oramos. e entregamos nas Tuas mãos Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa vida, a nossa mente, a nossa mente, a nossa alma a nossa alma e o nosso espírito. e o nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço eu te agradeço por tudo que Tu és. por tudo que Tu és. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus. Deus que abençoe. Até o próximo vídeo. Tá bom? Acompanhe, né? Agora nós vamos estar aí fazendo uma grande obra. A Bruninha quer dar um tchau para vocês. Vem pra cá, que não dá pra virar muito o celular, né? Bruninha tá querendo dar um tchau pra vocês aí. Tchau. Tchau, fique com Deus. Deus que abençoe. Tá bom? Que Deus fale bastante no seu coração.